Meus amigos, o que aconteceu? Né? Se você é vascaíno, ou pelo menos já assistiu algum jogo do Vasco recentemente, você vai olhar isso e você vai achar que você está ficando simplesmente maluco. Vasco 6, não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, nem foi 5, foi 6-0 pra cima do Santos, de Neymar, hein? Para mais de 50 mil pessoas no Morumbi, o Vasco foi lá e não fez 1, não fez 2, foi 6, amigo, né? A equipe que começou a titular hoje tinha algumas mudanças, sem Verratti, sem João Vitor que foi embora, né? Então, vamos lá, né? A gente começou com o Léo Jardim no gol, o Hugo Moura na zaga, junto com o Lucas Freitas, né? O Hugo Moura jogando improvisado no lugar do João Vitor. Paulo Henrique de um lado, Piton, que fez uma partidaça, mas vamos falar isso mais pra frente. Duplo de volantes, Hugo Moura e Tietê. Hugo Moura não, né? Jair e Tietê. Coutinho de meia, Nuno Moreira fazendo assim, essa associação com o meia, jogando meio que o de falso 9, o Nuno Moreira. Raião de um lado, David do outro. Essa foi a escalação do Vasco para a partida de hoje. O Vasco começou ali meio despretensioso, né? O Santos chegando algumas vezes ali e tudo mais. O Vasco também tinha suas oportunidades, até que no lance um pouco polêmico, né? Antes com 20 segundos de jogo, né? O Hugo Moura já dá uma pesada na cara do Tiquinho, que na minha opinião era para ter sido expulso, mas o Ramon Abate-Abel, que fez uma arbitragem fraca hoje, apesar do placar ter escondido um pouco isso. A arbitragem fraca do Ramon Abate-Abel para ambos os lados, tá? Porque pra mim era para expulsar o Hugo Moura, mas ele foi humilde e não expulsou o Hugo Moura. O jogo segue, como eu disse, o Santos teve oportunidades, o Vasco também, até que aos 18 minutos, com um lance polêmico também no gol, né? O David pega uma bola que vai sair lá, consegue virar o jogo, Nuno Moreira cruza e Piton aparece dentro da área como elemento surpresa para fazer 1-0 pro Vasco aos 18 minutos, né? A bola saiu ou não? Vamos lá. Na minha opinião, a visão que você tem parece que a bola saiu. Mas aí entra a questão, saiu inteira? Eu acho que não. Mesmo que tenha, acho que tem 1 milímetrozito ali que não saiu. E por isso daria uma margem para validar o gol, na minha opinião, né? Eu acho que, pelo que eu entendi ali, o gol era para valer mesmo. E o Vasco fez 1-0. Depois disso o Vasco consegue se manter bem, consegue ter alguns contra-ataques para Gabriel Brazão fazer as defesas. O Santos começa a chegar cada vez menos, o Guilherme perde uma oportunidade aqui, o Santos começa a ter suas oportunidades, mas o primeiro tempo ainda legal, lá e cá, né? Mas o Vasco dominando mais a partir do gol e termina 1-0, né? Mas nenhum torcedor do Vasco acreditava que pro segundo tempo ia acontecer o que aconteceu. O Santos realmente precisava de mudanças, não fez essas mudanças, Kleber Xavier, e o Vasco voltou em outro ritmo. Começa ali, ele já recuperando uma bola, né? Nos primeiros minutos até do primeiro tempo, o Vasco leva uma leve pressão do Santos nos primeiros 5 minutos iniciais. Já tem defesa ali do Léo Jardim, se não me engano, bola na trave, né? O Vasco cometendo alguns erros defensivos, mas logo se arrumou. E aos 7 minutos ali, já começou a bagunça. Cruzamento de Lucas Piton na área e David pega a bola na veia para fazer o 2-0. E 2 minutos depois, Coutinho, né? A bola vem na área ali, se não me engano, acho que é pro David, a bola ficou um pouco longa, aí sobra pro Nuno que ajeita, com o gol aberto, Gabriel Brazão tinha saído pra cima do Nuno, mas não pegou a bola, Coutinho com o gol aberto, faz o terceiro, e calma, não acabou por aí. Aos 58 minutos ali, quase no lance seguinte, Ryan chuta uma bola, desvia na mão do braço, no braço, na verdade, né, que tava meio aberto assim, do Souza, pênalti. Quem vai pra cobrança? Coutinho, que eu pensei que ia, porque tava bem no jogo, não. Ryan, o menino da base arrumou a responsabilidade, que tá voando demais, e fez o 4-0 pro Vasco. Parou por aí? Não. 2 minutos depois, uma bola chega na área pro Coutinho, meu amigo. Aí, o Coutinho acabou com qualquer possibilidade que tinha daquele jogo. Ele dá uma cavadinha assim pra cima do Gabriel Brazão, que pra mim, na minha opinião, nem falhou, né? Mas uma cavadinha nojenta, a zaga até tenta tirar em cima da linha, mas ela entrou com maestria pra fazer o 5-0. Aí o Tietê olhou e falou, não, eu sozinho, só o Coutinho ia fazer gol de cavadinha ou não? Num lance basicamente idêntico, o Tietê dá uma cavadinha do mesmo jeito, no mesmo lugar onde o Brazão tava, e a bola morre no mesmo lugar lá dentro, só que não era pra fazer o 5º gol, e sim o 6º, simplesmente o Vasco aplicando 6 gols em uma goleada, depois de basicamente 17 anos, né? Eu tenho quase 17 anos, eu não tinha visto o Vasco ganhar por 6-0 na minha vida. E hoje aconteceu, ainda mais depois do Vasco estar 5 partidas sem sequer saber o que é vitória no Campeonato Brasileiro. Tinha uma vitória desde que voltou do Super Mundial e mete isso no Santos, que, ok, oscila, mas uma equipe que tinha ganhado Flamengo e Cruzeiro recentemente, né? 2 grandes equipes, né? E o futebol mostra como ele é maluco, né?
O Vasco depois, obviamente, relaxa, a torcida do Santos começa a ir embora, começa a fazer protesto, o Vasco começa aqui também a cantar debochando, falando, o Vasco é o time da virada, sendo que o Vasco já estava ganhando 6-0. Começa a provocação, a torcida do Santos faz um protesto que me chamou até a atenção durante o jogo, né? Simplesmente eles viram de costa para a partida e param de assistir o jogo, né? Acho que isso é até pior do que ir embora, na minha opinião, porque você escolhe permanecer lá e permanece optando não ver o jogo, né? Isso mostra como que a torcida do Santos está irritada com o trabalho, apesar de um trabalho que de vez em quando rende vitórias, é um trabalho que oscila muito, e o trabalho que oscila muito não dá, né? Mas voltando a falar do Vasco, né? A equipe mantém ali, até teve outras 2 oportunidades de fazer gol e tudo mais. O Santos também chegou a fazer, diminuir o placar com o Guilherme, mas o gol foi anulado, né? O Guilherme que teve 2 gols anulados na partida de hoje. E a partida terminou assim, Santos 0, Vasco 6, e logo quando acaba a partida, né? Dá pra ver toda a emoção do Coutinho na partida. Uma partida muito significativa para ele, né? 2 gols, jogou muito, eleito craque do jogo, mostrou como joga a bola. O David também, grande partida do David ali, né? Ganhando a posição para substituir o Verratti, né? O Piton também começa fazendo um gol e uma assistência, incrível também, né? Fundamental. Tietê ali bem sólido no meio de campo, Ryan também se mostrando, né? Não foi o jogo mais participativo do Ryan, mas muito importante, garotada da base entrando no final do jogo. Mais uma coisa, pelo lado do Santos, me chamou a atenção, foi o Neymar desolado, amigo, chorando, recusou apoio dos companheiros de time, e quem foi lá, né, consolar ele foi Fernando Diniz, né? Que eu tenho muita coisa pra falar sobre ele aqui, ainda no vídeo, né? Ele foi lá dar um abraço no Neymar, achei muito ali, né, significativa essa imagem, né, os dois trabalharam juntos na seleção brasileira, né, Neymar assim, desolado, né, uma partida assim, essa partida é fora do habitual, cara, né, você pode, a gente vai elogiar aqui o desempenho do Vasco e tudo mais, um desempenho basicamente impecável da equipe do Vasco, em quase em todos os sentidos, obviamente, né, mas é uma partida que não vai ser o padrão, obviamente. Se o Vasco apresentar 20% do que apresentou hoje, já tá muito melhor, entende? O que acontece aqui hoje é um ponto, assim, muito acentuado fora da curva. É aquele famoso crescimento de, tipo, 1000% que vai acontecer uma vez na história e nunca mais vai acontecer. É muito difícil o Vasco, pelo menos, corresponder, pelo menos, uma sequência de jogos num patamar desse, ou pelo menos metade desse patamar, né? Vamos supor, 3-0, né? É muito difícil. Mas mostra que a equipe, sim, quando dá pra jogar arrumada, dá. Enfrenta uma equipe que não é um grande parâmetro, mas é uma equipe que tem Neymar Júnior e outros bons jogadores. Mas é um desempenho acima. Uma coisa que me chamou a atenção também sobre o técnico Fernando Diniz, que eu venho aqui a pontuar, ele não comemorou nenhum dos gols. Nenhum. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. E nem aqueles gols seguidos assim de goleada, né? Quando o placar estava, sei lá, o 6º gol. Ele não comemorou. Ele foi mostrar algum tipo de felicidade e afeto com a torcida, né, em relação ao placar. Aos 42 minutos, quando ele foi fazer bateu palma para a torcida, fez um símbolo de coração, né? E foi isso, né? Mostra como que o Fernando Diniz quer intensidade na equipe. Não parou 1 minuto de gritar, não continuou reclamando. A galera que entrou da base entrou pressionada, ele entrou gritando, reclamando, pedindo marcação, pedindo movimentação, pedindo correria, pedindo jogo. Ele não queria saber se estava 1-0, ele não queria saber se estava 0, ele não queria saber se estava perdendo, se não estava. Ele queria velocidade, ele quer intensidade, que foi o que o Vasco mostrou hoje. O Vasco fez simplesmente 5 gols em 16 minutos. É uma coisa assim assombrosa. É gol, basicamente, um gol a cada 3, 4 minutos ali, cara. É uma marca assim, né, que isso não se vê em grandes equipes assim, como um Flamengo, um Palmeiras, até mesmo um Botafogo, né, recentemente. Poucas equipes que fazem uma intensidade como essa o Vasco fez no jogo de hoje. É óbvio, o Vasco não vai sair aqui, vai jogar contra o Juventude, vai meter 6-0 de novo. Mas mostra que sim, dá pra tirar alguma coisa do elenco. O elenco é ruim, o elenco é fraco. Mas se jogar com foco e buscar o resultado e saber segurar ele, manter a intensidade principalmente, que é uma coisa que o Vasco sofreu e hoje demonstrou que se focar, treinar, coisar direitinho, jogar pra dentro, jogar na firme, dá pra arrumar alguma coisa. O time manteve intensidade. Não tem uma equipe que não tem intensidade e não faça 5 gols em 16 minutos, cara. É uma equipe que tem sim alguma coisa. Obviamente, não dá pra esquecer, não é uma partida por 6-0 que vai esquecer que o elenco é limitado, que vai entender que o sistema defensivo ainda assim apresenta falhas ali, né, muitos erros ali de passe de bola até na saída de jogo ali, né, principalmente no começo da segunda etapa, antes da sequência de 5 gols. Mas mostra que sim, o desempenho ofensivo do Vasco é bom.
né, em certo momento, Ryan joga bem, o Coutinho hoje mostrou que sim, ele tem futebol, só precisa encontrar isso mais vezes e se entender fisicamente. Mostra que o Nuno é um bom jogador, apesar de estar sentindo muito também fisicamente, né, tá ainda se adaptando. O David voltou bem, apesar de oscilar em alguns jogos, voltou bem. O Ryan não tem o que falar. E um ponto que a galera vai tocar muito nesse jogo, é um ponto delicado. O Vasco jogou melhor sem o Verratti? Cara, uma coisa aí que é pra falar, principalmente da referência do ataque do jogo, é esse. O Vasco produz 6 gols na partida de hoje. E desses 6 gols, 4 foram com jogadores do ataque marcando, né? Envolvendo ali o Coutinho, obviamente, né? Que contaria como jogador de ataque. Aí a pergunta pra galera que quer o Verratti no banco ou defende que o Verratti não seja titular absoluto é: o Vasco faria 6 gols se o Verratti estivesse em campo? Vamos lá. 6 gols? Eu não sei. Eu acho que o Vasco ganharia da mesma forma, no caso, com placar elástico? Acredito que sim. O Verratti ia brocar o dele. Ia. Esse jogo assim. A gente não sabe, porque fica naquele e se. Mas é notório. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas que o Vasco joga diferente sem o Verratti e joga de uma forma totalmente oposta quando está com o Verratti. O jogo é muito condicionado por quem está nele. Entende? Então o Vasco, quando ele joga de uma forma associada sem o Verratti, é um jogo mais móvel. É um jogo que tem mais movimentação. Às vezes até mesmo um pouco mais de velocidade no ataque. Com o Verratti em campo, você traz um cara que tem uma qualidade de finalização melhor que todos os jogadores do elenco do Vasco. Apesar de vez em quando dar umas cagadas, o Verratti, ele é o jogador que tem a melhor finalização do elenco do Vasco. Letal de cabeça. Então você tem os seus pontos positivos e tem, obviamente, seus pontos negativos. Eu acho que sim, há jogos que o Vasco tenha que entrar como entrou hoje. Com um ataque mais móvel. Um ataque que te dê isso. E há jogos que o Vasco tenha que entrar com o Verratti. Entendeu? Só que o problema é o que? O Vasco não tem um reserva pro Verratti. Então, obviamente, isso condiciona que o Verratti seja titular absoluto, né? Então, essa é a minha visão sobre o Verratti. Mas resumindo tudo o que aconteceu, independente se o Vasco vai continuar nessa boa fase ou não, tem que comemorar e tem que comemorar muito esse tipo de vitória. Como eu disse, a última dessa foi há 17 anos atrás. Ainda mais eu que não vi nenhuma, tem que comemorar muito mais isso mesmo, né? Um grande desempenho da equipe do Vasco, sobretudo, contra um Santos, que não vou falar que é ruim, porque o Vasco tá até melhor que o Vasco na tabela. Mas é uma equipe que oscila, e o Vasco aproveitou as oscilações do Santos, que pra mim voltou errado no segundo tempo, era pra ter substituído, né? E é isso, né? Não tem nem mais o que falar, a alegria me consumiu vendo o jogo, eu fiquei maluco vendo o jogo, é uma coisa de louco isso aqui, né? Não é todo dia que você vê um time, ainda mais o Vasco, fazer 5 gols em 16 minutos. Mas é isso. Uma vitória muito importante que, momentaneamente, coloca a gente fora da zona. E uma partida que pode cada vez tirar a gente dessa zona que ninguém quer. É quarta-feira contra o Juventude, né? E eu espero que pelo menos faça metade do que fez hoje, pelo amor de meu amigo Jesus. Porque se jogar melhor do que jogou hoje, caramba, o Juventude vai tomar legal. Mas é isso, se você viu o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve, apoia o canal de alguma forma, porque, meu amigo, ver um vídeo desse feliz, vendo o jogo do Vasco, o Vasco metendo 6 a 0 de novo, é só quando o canal já estiver bombado.